Boa noite. Estamos começando pela TV Cultura de São Paulo mais um Roda Viva. Este programa está sendo transmitido em cadeia pela TVE do Ceará, TV Minas Cultural e Educativa, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE do Espírito Santo e TVE de Porto Alegre. No centro do Roda Viva, esta noite, nós temos o professor e jurista Fábio Conder Comparato, 56 anos, natural de Santos, doutor pela Universidade de Paris, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor do livro Para Viver a Democracia e fundador, neste ano, ainda recentemente, da Escola de Governo, que funciona junto à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, nas mesmas instalações. Para entrevistar o Dr. Fábio Conder Comparato, convidamos o jornalista, começando aqui pela minha direita, o jornalista Moacir Japiaçu, da revista Imprensa, o Dr. José Roberto Batocchio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, o jornalista Paulo Fona, editor especial do DCI, Diário do Comércio e Indústria, Dr. Celso Campilongo, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo, Dr. Luiz Francisco de Carvalho Filho, advogado e articulista da Folha de São Paulo, Marcos Emílio Gomes, subeditor da revista Veja, e Antônio Carlos Ferreira, repórter da TV Globo. Você que está em casa assistindo pode fazer perguntas pelo telefone. Aliás, faltou um dos convidados, Luciano Martins, editorialista, editor do jornal Estado de São Paulo. Você que está em casa assistindo o programa pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando as suas perguntas. O professor Fábio Comparato é um jurista nacionalmente conhecido que dispensa apresentações. Redigiu o texto que serviu de base para o projeto da Constituição, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores na Constituinte de 88, e juntamente com outros juristas do Brasil, ele teve relevante atuação na campanha das diretas já. E durante a Constituinte atuou como consultor das forças de esquerda nas batalhas parlamentares contra o Centrão, o chamado Centrão, como ficou conhecido o bloco de congressistas conservadores, de linha conservadora. Mais recentemente, o professor Comparato integrou o grupo de 13 juristas de São Paulo e do Rio de Janeiro que elaboraram o texto do pedido de impeachment do presidente afastado Fernando Collor de Mello. Apresentado esse pedido pelos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira de Imprensa. É sobre esse assunto, principalmente, que nós vamos conversar com o professor Fábio Conder Comparato aqui no Roda Viva desta noite. Professor, iniciando o programa, em que pé exatamente está o processo de impeachment, na sua visão? E eu gostaria de saber, como jornalista e como cidadão brasileiro, que no caso de ser aprovado, digamos assim, o impeachment do presidente da República, definitivamente, em caráter definitivo pelo Senado, se esta aprovação, se esse julgamento do Senado, na sua opinião como jurista, será irreprochável no plano jurídico, ou seja, não haverá nenhuma falha, digamos assim, do ponto de vista jurídico, que possibilite protesto de outros governos ou atitudes, ou uma mancha, digamos assim, na imagem do Brasil no exterior. O processo está em fase final de julgamento. Hoje, a defesa apresentou a chamada contrariedade ao libelo, ou seja, ela apresentou os argumentos resumidos, condensados, finais de sustentação da posição do presidente afastado. E a novidade é que, juntamente com esta contrariedade ao libelo, a defesa pediu a realização de 2 perícias técnicas. Isto talvez a imprensa ainda não saiba, e é bom difundir para os telespectadores. Isso significa que, ao ver da defesa, seria necessário suspender o processo, o andamento, a marcha do processo, para que se realizassem 2 perícias técnicas. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, que está presidindo o Senado como tribunal político, vai decidir isto, talvez já tenha decidido,
se essa decisão do presidente do Supremo for contrária à defesa, provavelmente nós teremos um novo mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal. Da parte da defesa. Da parte da defesa, claro. E é evidente que esse pedido da defesa é extemporâneo, porque o prazo de realização de provas já se esgotou. E, aliás, a própria defesa já apresentou um laudo sobre as obras que foram realizadas na Casa da Dinda. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal fica como juiz da legalidade do procedimento e, sobretudo, ele procura fazer com que sejam respeitados os direitos fundamentais, notadamente no caso do direito de defesa. Mas o Supremo não é tribunal com competência para rever a decisão final. O Senado é um tribunal político que julga em instância única e definitiva. Mas essa decisão final do Senado está marcada, pelo menos até agora, para o dia 22. E se esses pedidos de perícia forem acolhidos, esse prazo o senhor acha que terá que ser adiado? Certamente seria adiado. E a defesa tem trabalhado sempre com a perspectiva de alongar o processo e tem procurado sensibilizar a opinião pública com um possível cerceamento da sua liberdade de defender o presidente afastado. E é preciso dizer e mostrar claramente a toda a população que o presidente afastado gozou do mais amplo tempo e prazo e liberdade para se defender. E ele construiu a sua defesa em cima de uma fundação inteiramente podre, que é o chamado contrato feito no Uruguai. Fundamento? Eu digo que é um fundamento podre porque, ainda que se provasse contra todas as evidências que esse contrato ocorreu e que não houve nenhuma falsificação de documento, nós teríamos, como presidente da República Federativa do Brasil, alguém que faz um contrato no submundo financeiro do Uruguai e não submete esse contrato a nenhuma legalização, nem da parte das autoridades uruguaias, nem da parte das autoridades brasileiras, que recolhe recursos e internaliza esses recursos no Brasil, supostamente, e não declara esses recursos ao Departamento de Imposto de Renda, e a seguir utiliza esses recursos para girar no submundo financeiro com dólar, com ouro e não se sabe mais que tipo de especulação. De modo que eu diria... O Emílio está querendo fazer uma pergunta. Eu diria, finalizando, ele já tinha me sinalizado que esta situação... Aliás, eu gostaria de esclarecer que todos os participantes podem entrar, fazer suas perguntas no momento que desejarem, não precisa seguir nenhuma ordem. Eu só queria finalizar isso para dizer o seguinte: quando a defesa diz que, em caso de dúvida sobre a legalidade da operação uruguaia, deve-se julgar ou deve-se dar esse benefício ao presidente, eu diria que está sendo cometido um contrassenso monumental. Ou seja, nós vamos ter de volta à presidência da República um presidente duvidoso. Professor, o senhor falou bastante do exercício da defesa do presidente e julgou extemporâneos essas medidas que a defesa tomou hoje. Eu queria propor para o senhor, como exercício acadêmico, o senhor é um jurista, qual seria a melhor estratégia de defesa do presidente Collor? E se o senhor acha que esses estratagemas usados até agora pela defesa, apesar da extemporaneidade, são legítimos ou não, do ponto de vista de garantir o direito de defesa do presidente? Bom, é difícil para quem está empenhado de corpo e alma na acusação se transportar para o outro lado e verificar a posição de defesa. Eu diria que, de qualquer forma, há um mandamento fundamental para todo advogado, que, aliás, está na lei, está no Código de Ética, que é nunca enfrentar a verdade. A verdade pode não ser totalmente apresentada,
mas ela não pode ser contrariada. Quando se monta uma estratégia de defesa contra a verdade, investindo contra ela, tudo isso acaba, mais cedo ou mais tarde, por se revelar sem fundamento e vira-se contra a própria defesa. A defesa do presidente Collor tem sido assegurada por excelentes advogados e, sob esse aspecto, o presidente não pode se queixar e nenhum país do mundo e nenhum advogado do mundo, nem mesmo advogado francês, poderá dizer que o presidente Collor não está tendo uma defesa condigna. Um minutinho só, Tonico. Eu gostaria de interromper um pouco para fazer um esclarecimento para os telespectadores que talvez não tenham assistido o início do programa. Nós dissemos que nós trouxemos aqui o professor Conde Comparato e os entrevistadores para falarmos do processo de impeachment do presidente da República. Estão chegando aqui perguntas que não têm nada a ver com esse assunto. Por exemplo, sobre o que ele acha da participação do primo dele na Prefeitura de São Paulo, o que ele acha da pena de morte, etc. De modo que eu pediria aos telespectadores que encaminhassem perguntas referentes ao tema, que é o impeachment do presidente Collor. O Moacir aqui estava na fila de espera, Tonico, para fazer uma pergunta. Uma chamada boca de espera. Não, o caso é o seguinte, professor, é que no caso da defesa do presidente Collor, eu queria que o senhor, por favor, nos dissesse o que é que o senhor acha, não é como jurista, mas como cidadão, da atuação de um homem como Evaristo de Moraes Filho, por exemplo, que o Brasil inteiro aprendeu a admirar durante tantos anos e que hoje a gente fica sem saber se por obtusidade córnea ou má fé cínica, como diria essa, né, sabe, ele está realmente no fio da navalha. Sabe, como cidadão, como é que o senhor vê esta posição que o senhor acabou de dizer aí, que o advogado de defesa não pode ir contra a verdade? Parece que a verdade está muito cristalina e a situação do doutor Evaristo é muito precária. Bom, veja, eu não posso absolutamente julgar um advogado e, sobretudo, um advogado da parte contrária. Como cidadão? Assim. Como cidadão, eu lamento profundamente que o advogado Evaristo de Moraes Filho tenha posto o seu talento, que é imenso, a serviço de uma pessoa contra o interesse geral, contra o interesse de todo um país. E, evidentemente, essa posição que ele tomou em sã consciência e, acredito, com a melhor consciência, é muito difícil. Nessas ocasiões, quando há qualquer problema de consciência, o advogado deve se abster de aceitar a causa e, como já tem acontecido várias vezes no passado, a própria ordem dos advogados designa um defensor que é sempre um defensor eminente. Isto aconteceu em 1957, se não me engano, 58, com a rebelião de Jacareacanga. O senhor se recorda disso? Demais. Pois é. Um dos autores dessa rebelião era um advogado, Luiz Mendes de Moraes Neto. E ele foi preso e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados designou para defendê-lo o advogado Evandro Lins e Silva, o mesmo advogado que hoje atua na acusação do presidente Collor. Notando-se que Luiz Mendes de Moraes, que era o paciente, que era o preso, tinha uma posição nitidamente golpista e direitista, e o advogado Evandro Lins e Silva sempre se distinguiu como militante do Partido Socialista Brasileiro. E, no entanto, Evandro defendeu com a maior galhardia e conseguiu com um habeas corpus que fosse concedido pelo Supremo Tribunal Federal para libertar Luiz Mendes de Moraes Neto. São essas posições que engrandecem a advocacia. Eu acho que os advogados do presidente Collor estão numa situação muito difícil, mas acredito que eles tenham uma boa fé e certamente não estão querendo procrastinar o feito, ou seja, prolongar o processo e criar... Professor, prolongar para quê? A sociedade não está entendendo bem, porque evidentemente
O senhor Fernando Collor de Mello está derrotado, perderá o mandato, vai passar 8 anos fora da vida pública. E não se está entendendo bem por que, sabe, esse prazo, esses pedidos, esses mandados de segurança. Qual o objetivo que o senhor vê nisso, agora como jurista? Bom, quando se tem um veredito presumivelmente contrário, o que se procura é evitar que ele caia sobre a cabeça do cliente com rapidez. Mas no caso, há outra coisa, muito mais importante, e que é um julgamento político, a meu ver. A defesa está apostando numa queda de prestígio do presidente interino e está apostando numa certa irritação, sobretudo do Poder Legislativo, diante de erros supostos do presidente interino. E nós chegamos àquele ponto lamentável da vida brasileira, em que estamos sempre lamentando o presidente antigo, porque o novo é pior do que o que já se foi. Mas eu era feliz e não sabia. Pois é, exatamente. Eu tenho a impressão de que deve ser por aí, porque eu não posso admitir que se queira prolongar o processo por mais de 180 dias para permitir a volta do presidente Collor à presidência da República. Isso seria a completa desmoralização da presidência e do país. Tonico Ferreira. Surgem algumas notícias agora, doutor Comparato, de que o presidente afastado poderia renunciar antes do julgamento. E me parece que o senhor defende uma tese de que, nesse caso, o processo de impeachment não deveria cessar, como se supõe que cessaria. O que o senhor realmente entende, como o senhor entende essa questão da renúncia do presidente? Eu, de início, quando pensei sobre isso, eu tive uma opinião contrária à que estou agora defendendo. Eu achava que a saída do presidente poria termo ao processo. Mas eu estudei mais profundamente a questão e cheguei à conclusão contrária, por duas razões. Mesmo que se tenha na cabeça a ideia de que se trata de um processo criminal comum, o que, a meu ver, é um absurdo, o réu não poderia, pela sua renúncia, subtrair-se ao processo e ao julgamento, porque ele estaria realizando aquilo que se chama tecnicamente uma causa de extinção da punibilidade. E essas causas de extinção de punibilidade são taxativamente enumeradas na lei. Quer dizer, não fica à disposição do réu decidir se ele vai ser processado e se ele vai ser condenado. Mas a punição no caso, que seria a perda do cargo, já estaria consumada. Mas no caso, trata-se de um processo político. E um processo político que não visa uma pena, é isso que o povo brasileiro precisa entender. O processo de afastamento do presidente da República ou de outras autoridades, chamado impeachment, não visa a punir. Ele visa a defender o povo contra governantes que se revelam desastrados, abusivos e criminosos. Mas, professor, não seria afastá-lo o objetivo? Então, o objetivo é afastar o governante não apenas do cargo que ele ocupa, mas da vida política. Na Constituição norte-americana, esse afastamento é definitivo, para sempre. Foi a Constituição brasileira de 91 que estabeleceu um limite de inabilitação para o exercício de função pública de 5 anos. E as constituições posteriores mantiveram esse limite e a Constituição atual ampliou para 8 anos. 8 anos no Brasil. É para ver se ele se regenera, professor. Para um presidente moço, é realmente um afastamento que, em tese, não nos livra do perigo de ele voltar à atividade política. Ora, se ele renuncia ao cargo, nem por isso ele frustra o outro objetivo do processo, que é afastá-lo da vida pública. Professor, mas isso não aconteceria numa hipótese de condenação criminal também? E deverá haver um processo nesse sentido contra o presidente no STF, não? Sim, sem dúvida. Agora, é possível que haja crime de responsabilidade sem que haja condenação por crime comum. Eu gostaria de ouvir a pergunta do Dr. Batoca.
que já levantou a mão ali. Opa, então, vamos lá. Professor Fábio Conder Comparato, mestre de todos nós. Partindo-se do pressuposto de que o exercício concreto do direito de defesa do réu é que confere legitimidade a todo e qualquer julgamento, como está escrito, aliás, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que aniversariar dentro de poucos dias, não lhe parece que é absolutamente essencial que efetivamente o presidente da República acusado da prática de crime de responsabilidade tenha defensores ilustres, como é o caso dos nobres advogados que o defendem, e que neste exercício estão eles não apenas marcando efetivamente o exercício da defesa técnica em concreto, como também legitimando este julgamento do presidente da República. Em segundo lugar, com referência à possibilidade do presidente da República renunciar, buscando aí a extinção da sua punibilidade. Porque se o processo de impeachment almeja exatamente afastar em definitivo o presidente da República do exercício de suas funções, com a sua renúncia ele estaria fazendo isto voluntariamente. Existe na Constituição, a verdade, a previsão do impedimento de ele ser condenado neste julgamento político, não poder exercer atividade político-partidária por 8 anos. Mas não seria este um efeito secundário da sentença condenatória e não uma pena prevista para o crime de responsabilidade no próprio texto da Constituição? Eu começaria pelo final, que assim encadeia com a resposta que eu dei há pouco. Não é esta previsão do afastamento do cargo e do afastamento da vida pública por 8 anos, não é, a meu ver, uma pena no sentido técnico penal, e muito menos uma pena acessória. Mas ainda que o fosse, nós cairíamos no primeiro elemento da alternativa. Se se trata realmente de um processo criminal igual aos outros, regido pelas disposições do Código Penal, etc., então nós teríamos que a Constituição e a própria lei que regula os crimes de responsabilidade, define os crimes de responsabilidade e regula o seu processo, deveria estabelecer a renúncia como causa extintiva da punibilidade. Ela não fez. E eu devo dizer, embora não goste muito de citar autoridades, que esta posição não a estou defendendo isoladamente. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e autor de uma monografia sempre citada, que é Aníbal Freire da Fonseca, que sustentou já há muitos anos e veementemente esta verdade, ou seja, a renúncia do presidente não vai subtraí-lo aos efeitos do processo e mais ainda, iniciado o processo, o réu, digamos assim, não poderia extingui-lo por vontade própria. Isso seria quase que negar ao processo a sua finalidade de interesse público. Me permite uma interrupção, Doutor professor? Fábio, Só para complementar o parênteses, quem decidiria que o processo não se extingue com ele? Porque isso é uma questão que está em discussão. Quem é que decidiria isso? Bom, é o próprio tribunal onde ele está sendo julgado, que é o Senado. A observação que eu ia fazer é que, apenas para que nós possamos examinar o problema em toda a sua profundidade, é que no Código Penal, na Lei Penal Comum, existem causas de extinção de punibilidade que estão colocadas no exclusivo talante do acusado. Por exemplo, o casamento do ofensor com a ofendida nos crimes contra a liberdade sexual. Exatamente. Mas há previsão legal, exatamente, a previsão específica. Claro. Mas no caso do impeachment, o processo que regulamentaria este processo, o rito que regulamentaria este processo, não tem, digamos assim, previsão em lei específica, tanto assim que o Senado está se informando na Lei 1079 de 1950 para processar o presidente da República. Não temos aí uma questão jurídica tormentosa, professor Comparato? Pode ser tormentosa, mas para o povo em geral é preciso mostrar que por trás disso há certas razões que transcendem o tecnicismo jurídico.
E o povo certamente não vai entender que alguém possa, depois de tantos meses de trabalho e de tantas oportunidades que teve, mesmo antes do processo, de se defender a sua honra perante a nação, mesmo convocando cadeia de rádio e televisão, que essa pessoa, ao apagar das luzes do processo, diga: não brinco mais, agora eu me retiro e todo esse trabalho foi em vão. O povo não vai entender isto. Mas, tecnicamente, eu acho que esta posição não se mantém, com perdão, respeitando a sua posição, eu acho que ela não se mantém e o Senado certamente deve continuar a julgar o presidente se ele renunciar. É verdade que ele afirma de pés juntos, a mão sobre a Bíblia, de que não vai renunciar. Infelizmente, aquilo que ele diz não se escreve. Mas, enfim, tudo é possível, né? Doutor Celso, doutor Celso. O processo mesmo se ele renunciar, o senhor sabe alguma informação, alguma opinião jurídica que o processo vai continuar independentemente da renúncia? Não, mas evidentemente a acusação tem que se preparar para esse lance de teatro, né? Segundo se disse, a imprensa veiculou isso com muita veemência, o presidente estaria disposto a comparecer pessoalmente ao Senado na sessão de julgamento e fazer um discurso melodramático em que acusaria o Senado de estar dirigindo uma farsa jurídica e judiciária e depois renunciaria, jogaria a toalha no ringue, né? Ora, é evidente que o Senado precisa estar advertido das consequências da decisão que ele vai tomar. E essa decisão precisaria estar embasada nas melhores razões. Doutor Celso. Professor Comparato, seguindo a trilha destas perguntas a respeito da renúncia. Na eventualidade de uma renúncia, seria o caso de decretação da prisão preventiva do presidente, evitando a sua fuga para o exterior? E uma segunda pergunta. Logo no início da sua fala, o senhor ressaltou a estratégia da defesa em sensibilizar a opinião pública. Ou seja, todo este encaminhamento do processo de impeachment estabelece claramente, ou nos realça com muita clareza, que a relação entre o direito e a mídia, uma relação absolutamente fundamental para a democracia, está sendo toda hora posta em evidência. De um lado, o direito desempenhando esta sua função de controle social e de fixação das regras do jogo, mas de outro lado, com toda a importância que ganha a mídia neste processo de impeachment, a gente percebe que em algumas vezes parece que a situação se inverte. A capacidade de controle social parece que se transfere do direito para os meios de comunicação e até mesmo a fixação das regras do jogo fica um pouco na dependência de como a mídia vai interpretar determinadas medidas. Então, eu gostaria de saber como o senhor vê esta relação entre direito e mídia no encaminhamento do processo de impeachment. Olha, a primeira pergunta eu responderia muito facilmente. No processo por crime de responsabilidade não há prisão, nem prisão preventiva. A prisão preventiva ocorreria no processo por crime comum. E essa prisão preventiva dependeria de um pedido da acusação, ou seja, do Procurador-Geral da República. Agora, quanto à segunda questão, que me parece muito mais relevante, eu acho que o senhor tem razão, e esse é um dos fatos que acresce, que aumenta a responsabilidade da imprensa. É preciso que a imprensa entenda, imprensa de modo geral, televisão, rádio, que ela está formando opinião pública e que ela tem também uma função pedagógica. É preciso que o povo compreenda essas tecnicalidades do processo, saiba o que está por trás disso, e a imprensa precisaria entender também que é muito fácil ao poder manipulá-la, mas é muito difícil conter os efeitos de uma manipulação e nunca se pode voltar para trás. Este é uma das características que ocorre também com a decisão política. Toda decisão política é, em certo sentido,
irremediável. Não se pode nunca fazer com que os fatos voltem àquele estado anterior. Agora, e é justamente por isso que eu fico preocupado com certos comentários que já ouvi na televisão, já ouvi, por exemplo, no programa do Boris Casoy, de que o processo estaria correndo muito celeremente e que o presidente não teria tempo de se defender. Ora, isso é uma inverdade. É evidente que o comentarista ele foi um pouco além, talvez, da sua convicção, da sua intenção. Ele não se exprimiu com felicidade. O presidente teve todas as oportunidades para se defender. E, repito, a peça fundamental da defesa é um pastelão, é alguma coisa de inacreditável que possa ser apresentado como defesa. Ao contrário, a opinião pública até acha que se está dando muita facilidade à defesa e que o processo está se arrastando. É preciso evitar esses radicalismos de um lado e de outro. Mas, de qualquer forma, é preciso também saudar, nesse episódio todo, essa grande liberdade da imprensa. Qualquer que seja a nossa opinião sobre a televisão e sobre a maior rede de televisão do país, a verdade é que a imprensa demonstrou que tem condições de defesa da democracia, Dr. Fábio, e dos direitos humanos. Dr. Fábio, nós temos aqui várias perguntas de telespectadores e temos alguns dos participantes que ainda não entraram na roda viva. Eu pediria ao senhor, gentilmente, respeitando naturalmente as suas exposições, que o senhor fosse um pouco mais sucinto nas respostas. O Luciano Martins, do Estadão, está na fila para fazer uma pergunta. Eu queria me referir à pergunta do Dr. Celso e propor ao senhor aqui um cenário diferente. Digamos que esse processo todo se desse numa outra circunstância, que a imprensa não estivesse gozando de tanta liberdade e que a imprensa não tivesse podido, então, ajudar na formação, na consolidação da opinião pública a favor de mais ética na política e que não tivesse havido as manifestações de rua. Como ficaria essa questão que o senhor colocou? Eu acho que tudo isso ficaria falseado. Porque, afinal das contas, o meio de comunicação da opinião pública com o cenário se faz pelos instrumentos de comunicação de massa. E se esse veículo é falseado, se esse veículo se torna opaco, dificilmente o povo acompanha isso. Mas é possível que o povo não tivesse ido às ruas? É possível que não tivesse havido o estopim? E como ficaria então essa questão da pressão popular, da manifesta vontade do povo em relação à tecnicalidade jurídica? Ela deixaria de existir. Agora, é preciso levar em conta o fato de que uma das funções eminentes do Legislativo é defender não só a Constituição, mas também a dignidade nacional. É possível que o povo não esteja advertido do fato de que a sua dignidade, a nossa dignidade como país está em jogo, mas o legislador está advertido disso e ele pode fazer pressão para que todo esse episódio se esclareça. Em todo caso, eu quero saudar a sua pergunta, porque manifesta uma tendência muito louvável, imagino, da parte do jornal onde o senhor trabalha. Isto é realmente de se considerar. Aliás, só um instante, desculpe, Marquinhos, só um instante que é pertinente. Ele se referiu exatamente ao Estadão. Eu queria fazer essa pergunta a ele. O senhor há pouco se referiu ao Boris Casoy e ao TJ Brasil, do SBT, mas não se referiu especificamente ao Estadão, cujos editoriais reclamam que o presidente afastado não tem tido acolhida, que ele não está podendo se defender direito. O senhor não tem lido isso no Estadão? Olha, eu tenho lido e devo dizer que essa posição dos editoriais do jornal Estado de São Paulo é um insulto. É um insulto ao povo e é um insulto à democracia. O Marco Antônio Rocha vai me permitir ser um pouco mais longo
nesta resposta. Na Eu posso defesa... dar essa permissão, eu não sei se o satélite resistirá. Nas razões finais da defesa do presidente Collor, há uma frase que vem no frontispício. E esta frase é a seguinte: a acusação não cuidou de policiar sua linguagem. É triste que um assunto da gravidade da destituição do chefe de Estado seja tratado como se fosse mero crime passional. O que se deve guardar do episódio, por isso mesmo, é que se assim se tratou nas razões finais, é porque desde o início o assunto foi examinado, notem bem, ouçam bem, o assunto foi examinado pelo ângulo da paixão e não do respeito ao devido processo legal, ao Estado de Direito, muito menos dos interesses do Estado. O editorial é do dia 12 de novembro deste ano. Pois bem, como o brasileiro não tem memória, eu queria lembrar que exatamente em 30 de março de 1969, ou seja, depois do 5º AI, do AI-5, que suspendeu todas as liberdades no país, o jornal Estado de São Paulo publicou uma carta que um dos seus diretores, Júlio de Mesquita Filho, enviou a um ministro militar do presidente Jânio Quadros. E nesta carta vem o projeto do ato institucional que instaurou no país o regime militar. Aliás, este projeto do jornalista Júlio Mesquita Filho é de ato institucional. E ele diz que os chefes militares assumirão o poder, fecharão o Congresso, fecharão as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, e o Poder Judiciário não poderá rever nenhum ato do Comando Revolucionário. E mais, que fica suspenso o habeas corpus. Eu leio: por todos os acusados, em favor de todos os acusados de crime contra as instituições, bem assim os crimes contra a organização do trabalho, os meios de comunicação e transporte, a saúde pública e os crimes funcionais ou não contra a administração pública. Ou seja, propugnava-se algo de muito mais sério do que acabou sendo instituído. Isto foi em janeiro de 1962, um ano antes do plebiscito que marcou a volta ao regime presidencial. O presidente João Goulart assumiu então todos os poderes necessários referentes à sua posição de presidente da República. Mas não é só isso, não. Agora a coisa fica um pouco mais escandalosa. No dia 18 de abril de 1964, no editorial, o jornal Estado de São Paulo, sem paixão e defendendo o Estado de Direito e as liberdades democráticas, diz assim: 2 semanas depois do golpe de Estado, que instaurou o regime, em virtude do qual vários dos nossos morreram, foram torturados, foram humilhados, tiveram que se exilar, etc. O Comando Revolucionário está muito longe de haver tomado todas as medidas de saneamento que a Revolução exige. Até aqui, apenas foram atingidos elementos de segunda ordem. É preciso, diz ele, ir mais além e atacar o Supremo Tribunal Federal e destituir o ministro Hermes Lima e, diz ele, a seu lado, com a mesma incumbência de traição, demitir esse outro líder da baderna, chamado Evandro Lins. Evandro Lins e Silva, que é atualmente o advogado de acusação representando a nação brasileira contra o presidente Collor. E mais além, a missão precípua e indeclinável que cabe ao governo revolucionário é expurgar, sem a menor perda de tempo, os quadros do Supremo Tribunal Federal. Se não procederem desde já esse imperativo da Revolução Nacional, contribuirão para que esta falhe naquilo que melhor a podia justificar. E diz ele, afinal, é preciso, todos aguardam ansiosamente a inclusão dos camaradas Evandro Lins e Hermes Lima na lista dos atingidos pela justiça desse comando.
Se isso não for feito, termina o editorial, será frustrado o mais belo movimento cívico que já se registrou na nossa história. Isso foi escrito pelo mesmo jornal que hoje acusa a acusação contra o presidente Collor de proceder passionalmente e sem nenhum respeito ao devido processo legal e ao Estado de Direito. Os telespectadores desculpem, eu tenho isso entalado na garganta há mais de 20 anos. Bem, professor, eu pediria licença, já que nós encerremos o julgamento do jornal Estado de São Paulo, que o senhor acaba de fazer, e voltemos ao julgamento do presidente Collor. E tem aqui várias perguntas de telespectadores que ainda não tive oportunidade de colocar para o senhor. Inclusive, uma dessas perguntas é de pessoas que estão presentes aqui do movimento pelo exercício da cidadania da Faculdade de Direito de São Paulo, Chang e Márcia. E eles perguntam em relação aos advogados, por exemplo, que colaboraram na elaboração do chamado contrato do Uruguai. O que o senhor acha da posição desses advogados e se eles não mereceriam também punição? Essa é uma pergunta. Outra pergunta do Nelson Guerra, de Jundiaí, de São Paulo, sobre a possibilidade de algum país, algum governo estrangeiro, e ele menciona a França, oferecer asilo político ao presidente Collor. O Simão Diniz, do Parque São Luís, se o presidente for julgado culpado, se há possibilidade de ficar... Marco, vamos ficar para isso, não esqueça. Não, eu repito. É só para os telespectadores terem uma ideia do leque de perguntas. Se ele for julgado culpado, se há possibilidade de ficar livre da cadeia. E, finalmente, Roberto Tauri, de Araraquara. Se o presidente fosse julgado criminalmente, teria mais chances de ser absolvido do que julgado politicamente? O senhor pode começar respondendo por essa última. Eu depois repito as outras. Eu não saberia dizer se ele teria mais chance de ser absolvido, porque são julgamentos segundo critérios diferentes. É preciso que o povo entenda que o julgamento do Senado, é claro que se faz de acordo com as regras jurídicas, mas é um julgamento segundo um critério político maior. É conveniente ou não afastar o presidente que se mostrou indecoroso no exercício do cargo, do exercício da presidência. No julgamento criminal, levam-se em conta outros fatores que são muito mais adstritos à letra da lei. E, em matéria penal, uma das garantias fundamentais do cidadão é de não ser processado e, eventualmente, por maioria de razão, não ser condenado por fato que não está tipicamente, restritamente definido na lei como crime. De modo que a possibilidade do presidente se defender em ambos os processos depende dessa diferença de critérios. Certo. Agora, se o presidente for julgado culpado, há a possibilidade dele não ir para a cadeia? Não, eu já disse que em matéria de crime de responsabilidade não há cadeia. Sim. Não há, propriamente, eu sustento que não há pena, há uma espécie de medida de segurança nacional. Mas, quanto aos crimes de que ele foi acusado, e notem os telespectadores, o presidente afastado foi acusado pelo chefe do Ministério Público Federal de ter praticado o crime de quadrilha ou bando. Professor. Ou seja, de ter se mancomunado com outros criminosos para exercer uma atividade quase que em nível empresarial, com toda a eficiência que isso comporta, uma atividade criminosa. Então, este crime, o crime de corrupção passiva, de que ele é também acusado e também denunciado, eles comportam a pena de prisão. Professor, mas você não acha que pode haver uma grande frustração se ele não for condenado? Seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum. Ser condenado, eu digo, ser preso, ser detido, né? Como é que pode se explicar um preso que participou de uma formação de quadrilha, que participou de um sequestro e essa pessoa está condenada, está cumprindo a sua pena e o presidente, apesar de todos esses elementos que já se conhece, não ser condenado? O senhor não acha que pode haver uma frustração na sociedade? É bem provável, mas de qualquer forma
O simples fato do processo já é um progresso extraordinário. E o Brasil não tem que manifestar nenhum complexo em relação a outros países, digamos assim, notadamente a França. É preciso que o brasileiro saiba que, pelo menos agora, nós estamos vivendo um regime republicano e democrático. E primeiro princípio do regime republicano é o de que os detentores do poder não são donos do poder. E, portanto, eles têm que prestar contas e têm que responder pelos seus atos. O simples fato de um presidente da República ser afastado não pela força das armas, mas pela força da lei e da Constituição, e ter que se responder a um processo já é um progresso extraordinário. Professor Fábio, um minutinho só, nós estamos nos aproximando do intervalo. Eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente a última das perguntas, ou seja, a sua opinião sobre os advogados que colaboraram na elaboração do famoso contrato do Uruguai, se caberia alguma ação popular, algum tipo de ação contra eles. Respondendo essa pergunta, nós vamos para o intervalo. Não, ação popular não, mas eu devo dizer que, segundo informação do ilustre Batonier, que está aqui presente, o Dr. José Roberto Batóquio, a seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, já estaria fazendo diligências a respeito para verificar da eventual ocorrência de alguma transgressão ao Código de Ética Profissional. O povo precisa também saber que a Ordem não faz vista grossa a esse respeito. É claro que esses processos correm, sim, fora do spotlight e não aparecem em todo momento na televisão ou na imprensa, mas eles ocorrem. E se ficar aprovada uma transgressão à ética profissional, os advogados serão punidos. Vamos agora ao intervalo, então, e voltaremos a seguir. Estamos entrevistando o professor Fábio Conder Comparato. Voltamos a apresentar o programa Roda Viva, hoje entrevistando o professor Fábio Conder Comparato. Eu sei que o Luciano Martins está ali aflito para fazer a defesa do jornal Estado de São Paulo, que foi julgado pelo professor Comparato. Mas antes eu vou dar a palavra ao Francisco, que também tem pedido aí a intervenção há tempos, e depois o Luciano entrará. Ok, Você Luciano? dá a palavra ao adversário do jornal Estado de São Paulo? Nada disso. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma determinada questão. Vamos imaginar que o presidente Collor seja condenado por crime comum pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor considera adequada a pena de prisão para ele?
ou o senhor acha que existiria mecanismos alternativos de punir? E eu falo isso pensando numa reforma do direito penal, e como o senhor vê isso? Aliás, só um parênteses, ele por acaso seria beneficiado pela chamada Lei Fleury? Não. Certamente. Eu acho que são duas coisas distintas. A primeira coisa é saber se a pena de prisão, sob o aspecto da política legislativa, da política criminológica, ela deve ser mantida. E nesse ponto, eu acho que já se está criando um largo consenso no país, no sentido de que se trata de uma pena absurda, cruel e, de certo sentido, antijurídica, porque ela favorece, como caldo de cultura, o surgimento de mais crimes. Mas, no caso individual, o que é preciso é estabelecer o princípio, respeitar o princípio da igualdade perante a lei. Esse também é um princípio democrático. O povo precisa também entender isto. Não é o fato de alguém ser branco, rico, presidente da República, que ele vai se subtrair à lei ou vai ter um julgamento de favor. Se ele cometeu um crime, ou seja, infringiu a lei penal, que é igual para todos, ele deve sofrer a mesma punição que é imposta aos seus concidadãos. É democratizar a cadeia, né, professor? Pois é. Então, o fato dele não ser preso, por exemplo, dentro de uma perspectiva em que uma pessoa comum possivelmente não seria presa, seria normal. É claro que seria normal. Ele tem todo o direito de pleitear, por exemplo, os favores inerentes à sua condição de réu primário, como qualquer cidadão. Aliás, eu mencionei aqui a Lei Fleury, alguns telespectadores não entenderam a menção. É uma lei que permite que o réu primário, que nunca foi condenado anteriormente pela Justiça, se beneficie do sursi. Ou seja, mesmo condenado, continue em liberdade, se for réu primário, se for o primeiro crime da vida dele. Juridicamente, pergunta aqui o Falcão Bauer, da Escola de Governo de São Paulo. Juridicamente, a quem cabe maior pena? Ao corrupto ou aos corruptores? As penas são iguais. É um crime bilateral. Obviamente, não existiria corrupção se apenas uma das pessoas se dispusesse a infringir a lei penal. E é claro que o que está talvez por trás dessa pergunta é uma larga investigação a respeito das condições pelas quais foi possível montar neste país essa enorme quadrilha que arrecadou só nas eleições, segundo depoimento do irmão do presidente, na segunda fase das eleições presidenciais, 100 milhões de dólares. Fora o Caixa 2, professor. Pois é, e o Caixa 2 e as contas nas Bahamas e outros paraísos fiscais. Mas aí o que é preciso entender é que há uma situação de corrupção em toda a sociedade brasileira. E, evidentemente, essas coisas que nós vemos nos jornais aparecem como reflexo disso. Eu diria mais, existe até uma incapacidade em certos setores de sentir a imoralidade da coisa. Isso não é cínico, mas certamente muitos corruptores acham ou acharam que entregar dinheiro visando a obtenção de favores é algo que sempre ocorre, uma certa normalidade. Professor, já que estamos falando de moralização no Um país... minutinho, eu tinha prometido a palavra ao Luciano Martins. Bom, o assunto mudou. Luciano. Olha, eu queria fazer uma correção, em princípio. Eu não estou aflito para fazer defesa do Estado de São Paulo, mesmo porque seria muita pretensão me colocar num debate diante de um tão eminente jurista. Eu queria propor uma defesa do professor Comparato para que não ficasse no telespectador a impressão de que ele se aproveitou de um foro privilegiado para defender uma opinião dele contra o Jornal Estado de São Paulo. Ele não há de ignorar a diferença que existe entre um editor e um editorialista, entre a página de opinião do jornal
e as páginas noticiosas. E eu queria rapidamente dizer o seguinte, que ele não há de ignorar também ou de negar o grande papel que o Estado tem cumprido, não só nesse processo do impeachment do presidente, como em variadas questões que envolvem honra pública e honra privada, como foi o tema de um dos seus artigos. Superada essa questão, que eu não gostaria de alongar, mesmo porque não está aqui quem deveria, de fato, ter sido colocado nesta roda viva para defender os editoriais do Estado, mesmo porque eu não vi municiado de papéis amarelados e de velhos editoriais. Eu gostaria de perguntar ao professor se a questão da honra pública e da honra privada, que o senhor colocou nos seus brilhantes artigos e que está aqui colocada subliminarmente na questão do impeachment, não implicaria também um direito, digamos, ao estabelecimento das armas, quando da marcação ou do acordo de um duelo. Gostaria de dizer também que um jornalista não deve escrever como profissional, o que não diria como cavalheiro. E que considero esse seu ataque ao Jornal do Estado de São Paulo, até que venha a ocorrer uma outra troca de opiniões, um foro assemelhado a este, eu considero que este episódio não faz justiça ao papel que o senhor tem cumprido na sociedade brasileira. A pergunta é sobre honra pública e honra privada. O senhor fez recentemente um brilhante artigo sobre isso. Aliás, o senhor foi um dos primeiros cidadãos brasileiros a mostrar a verdadeira face do presidente Collor em artigos brilhantes que o senhor publicou. O seu papel como assessor do PT na Constituinte, de alguma forma, influencia ou de alguma maneira sobrecarrega o seu papel como jurista nesse episódio? Eu devo dizer, bom, em primeiro lugar, eu acho que você tem toda a razão de separar o jornalista da direção ideológica ou política do jornal. E, evidentemente, você entendeu perfeitamente que eu não estava atacando a sua pessoa, que, para mim, é absolutamente respeitável. Apenas eu me servi desta ocasião, eu não sou dono de jornal, nem sou dono de televisão, eu me servi dessa ocasião para responder ambiciosamente, digo eu, em nome de uma respeitável parcela do povo brasileiro, um ataque desabrido por parte do jornal, que deveria ter escondido mais cuidadosamente a sua participação na instauração do regime militar. Mas vou fechar esse episódio para dizer que a questão da honra pública e da honra privada foi por mim colocada nesse artigo quando o presidente Collor investiu contra os jornalistas da Folha de São Paulo, pretendendo ter sido caluniado. E eu procurei demonstrar, talvez sem muito sucesso, que não é possível aplicar a honra de um chefe de Estado enquanto chefe de Estado e a respeito de atos como chefe de Estado, o mesmo critério que baliza os julgamentos quando se trata de honra particular. Aliás, essa confusão entre o público e o privado é uma das características brasileiras. É fundamental. Quer dizer, nós não entendemos que público não é Estado. Público é comum. Públicos, em latim, significa comum, de todos nós. E, portanto, que é insuscetível de apropriação. Mas volto agora à sua pergunta, ao final. De fato, eu apresentei, a pedido do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu não pertenço, aliás, mas partido que eu admiro muito, eu apresentei um anteprojeto de Constituição que, aliás, não foi aceito
na sua integralidade pelo partido, e justamente ele não foi aceito naquilo que eu considerava fundamental, que era a reorganização do Estado, assunto sobre o qual nós poderemos depois voltar a falar. Portanto, eu não vejo nenhuma ligação disso com a posição que eu tenho tomado, e agora como advogado constituído no processo que julga o presidente Collor. E devo dizer que quando eu investi contra o presidente Collor, logo depois da posse do presidente, eu não contava, longe disso, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que foi excessivamente tímido ao julgar as ações praticadas pelo presidente que violaram direitos fundamentais do cidadão, notadamente o direito de propriedade, que sempre foi decantado nesse país como as tábuas da lei e a pedra de salvação. Pois o Partido dos Trabalhadores, a meu ver, cometeu um erro político grave em não apontar esse desmantelamento da Constituição, que foi praticado, aliás, já que nós estamos agora numa espécie de juízo final, eu vou até o fim, foi praticado pelo presidente com a conivência da maioria absoluta do Legislativo brasileiro e com a omissão do Supremo Tribunal Federal. É inconcebível que o Supremo Tribunal Federal, eu não sei se os telespectadores sabem, jamais chegou a julgar o sequestro dos cruzados em contas de poupança e outras contas bancárias. E isto torna para o cidadão a compreensão do Poder Judiciário um mistério. Professor Comparato. Marcos. Bom, eu vou aproveitar, deste assunto. O senhor está, de certo modo, se rebelando contra um momento específico do STF. Eu gostaria de saber se o senhor tem essa indignação permanentemente em relação ao STF, se o senhor considera que o STF age casuisticamente ou esse é um episódio isolado? Não, eu não posso ter essa opinião constante, seria uma espécie de parti pris. Mas eu... O senhor tem outros exemplos de momentos em que isso tenha acontecido? É difícil apontar um mais claro do que este da omissão. Eu acho que o delito de omissão é muito grave. Até mesmo aqueles que, felizmente, como é o meu caso, foram formados de acordo com a moral cristã, eles sabem que o delito de omissão é muito mais grave porque ele se esconde, não é um delito que apareça, é todo de obscuridades. Mas o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, é uma peça que tem que ser julgada politicamente no contexto geral da organização constitucional. E eu entendo que, de modo geral, o Supremo, no Brasil, tem atuado de modo muito menos feliz do que a Corte Suprema norte-americana. E é preciso que se saiba que o nosso Supremo Tribunal Federal foi copiado do modelo norte-americano. No Brasil, ele não foi bem sucedido. Eu lembraria até um fato que a geração atual desconhece, nós somos um povo amnésico por natureza, que é a recusa, uma outra recusa, do Supremo Tribunal Federal em julgar um habeas corpus que foi pedido pelo presidente Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu a presidência da República quando o vice-presidente Getúlio já tinha morrido. Quando o vice-presidente Café Filho renunciou, ele assumiu a presidência da República e depois houve o golpe, o famoso golpe de 11 de novembro de 1955, que pôs o general Lott no poder, e o Supremo simplesmente deixou de julgar o habeas corpus sob o argumento de que a espada da justiça não tinha a mesma capacidade contundente que a espada militar. Professor, o senhor tem defendido, doutor Comparato, só nessa linha aqui. O senhor tem falado muito aí sobre a dificuldade que o público tem de entender os mistérios da justiça. E há várias perguntas aqui nesse sentido. Por exemplo, o Egláudio Augusto, de Lorena. Quando que a justiça vai prender, afinal, o PC Farias e quando vai confiscar os bens do PC e do Collor?
Quando os empresários que forneceram dinheiro ao esquema PC deverão ser processados? Jaime de Souza Marcos, do Jardim Bonfilioli. A Maria José Benage, de São Paulo. Por que só julgar Collor se outros políticos também têm mau comportamento e mereceriam julgamento? O Paulo Ferreira, de Moema. Há legitimidade e autenticidade moral no Senado para julgar o presidente Collor? Eu queria só fazer uma pequena observação a respeito do Supremo também, que os mais velhos vão se lembrar, quando o golpe militar cassou alguns dos ministros do Supremo, o Supremo também pecou por omissão. Eu acho que sim. Agora, neste episódio, em resposta a esse editorial do Estado de São Paulo a que eu me referi, eu estava presente na sessão do Supremo, em que o presidente do Supremo Tribunal manifestou a total indignação daquele tribunal diante daquilo. É preciso dizer que se tratava, pelo menos, do crime de injúria, para não dizer mais. Evidentemente, no começo de uma fase revolucionária, o autor daquele artigo não foi processado. Mas, quando os ministros Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva foram aposentados compulsoriamente no dia 16 de janeiro de 1969, ou seja, depois do AI-5, Ato Institucional de 13 de dezembro de 68, o Supremo Tribunal Federal quedou-se prudentemente em silêncio. Nada disse e, evidentemente, nada lhe foi perguntado. Mas, de qualquer forma, é preciso entender que essas falhas de dignidade se pagam, e se pagam duramente. O povo acaba entendendo que quando uma pessoa investida em autoridade, quando um tribunal, por exemplo, se recusa a dizer o direito e defender a dignidade humana e o valor da Constituição contra aqueles que detêm a força, ele se desprestigia enormemente e a única virtude da justiça, aquilo que faz a sua força, é a autoridade moral. Perdendo essa autoridade moral, perdeu-se tudo. Doutor Comparato, o senhor tem defendido, se não me engano, em muitos artigos, um maior controle do judiciário pela sociedade. O senhor imagina, se não me engano, o senhor imagina que tipo de normas poderiam existir no país para que o judiciário fosse de alguma forma fiscalizado? Complementando essa pergunta, o que pensa o professor sobre o controle externo da magistratura em face da revisão constitucional de 1993? Eu devo dizer com toda franqueza que não tenho uma opinião definitiva a esse respeito, mas eu tenho algumas convicções. A primeira convicção é de que numa democracia e numa república, o Poder Judiciário não pode ficar imune a controles. E esses controles não devem ser unicamente internos, ou seja, a corporação que julga a corporação. E mais, num sistema que atribui ao Poder Judiciário o julgamento definitivo da Constituição, que é a lei maior, a lei das leis, seria um absurdo que o abuso por parte do Poder Judiciário não pudesse ser sancionado de forma alguma. Mas o meio, o instrumento, a técnica apropriada para se fazer esse controle, eu acho que ainda não foi elaborada satisfatoriamente. Agora, é realmente, aí eu devo assinalar, um progresso que vários juízes estejam sinceramente pensando nisso. Eu gostaria de assinalar, por exemplo, o pensamento reflexivo e construtivo da Associação de Juízes para a Democracia, que funciona no Estado de São Paulo, com eminentes juízes, e eles têm se preocupado com isso. E eu tenho a impressão de que essa questão, se for bem trabalhada, ficará madura para uma decisão por ocasião da revisão constitucional. O próprio ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, já se manifestou favorável ao impeachment de juízes, que não deixa de ser uma modalidade de controle que fosse externo também à corporação.
Bom, teoricamente eles são submetidos a impeachment. Sim, teoricamente. Essa lei 1079 regula Mas dos ministros do Supremo, né? esse procedimento que foi estabelecido pelo ministro Sidney Sanches para julgar o presidente Collor, ele é baseado na parte da lei 1079 que trata do processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, digo teoricamente, porque ainda não se vê com muita clareza como poderia acontecer um caso de impeachment. Parece que tem telespectadores preocupados com o que o Marcelo Mussi de Porto Alegre chama aqui a democratização judiciária, quer dizer, fazer com que a justiça também tenha procedimentos democráticos e atendendo, digamos, isso ele tem toda a razão. Populares. Ele tem toda a razão e eu gostaria de mais uma vez frisar, isso não é democratização coisa nenhuma. Isto que é um esfacelamento do poder judiciário. É aquilo que em certos setores bem intencionados, mas mal sucedidos, se chama de direito alternativo. Ou seja, o juiz não julga mais de acordo com a lei, ele julga de acordo com a sua consciência aquilo que ele considera justo. Isto é um perigo manifesto, porque o que nos torna livres é a letra da lei. É a obediência a uma lei geral e impessoal. No momento em que nós passamos a ser julgados por alguém que considera justo aquilo que está no seu coração, na sua cabeça, ou na sua cartilha, ou no seu manifesto, então acabou-se a liberdade. Agora, há muitos telespectadores também fazendo perguntas, doutor Fábio, sobre vamos dizer, essa quadrilha ou esse bando tomou muito dinheiro, falou-se em 100 milhões de dólares aqui, falou-se também em $1 bilhão, certo? Que teria... Pedro Collor teria dito também que houve uma comemoração em Maceió quando se chegou a $1 bilhão. E muitos telespectadores estão perguntando se seria possível confiscar esses bens todos que foram amealhados com esse dinheiro e se há meios materiais para localizar esses bens. Juridicamente é possível, praticamente é impossível, porque isso tudo já foi espalhado e demandaria uma eficiência, uma operação eficientíssima da Interpol para localizar tudo isto. Esperemos que não apareça nada disso ligado diretamente ao presidente afastado, porque então só nos restaria vestir o cilício e jogar cinza na cabeça. E há um telespectador aqui, o João Pinheiro, de Cerqueira César, interessado em saber sobre essa escola de governo do senhor, se essa escola de governo trata desses problemas todos, políticos, morais, éticos, nacionais, e quantos anos é preciso para fazer essa escola, para cursar a escola? Bom, eu agradeço esse telespectador porque ele me permite falar de alguma coisa que deu certo na minha vida. E é justamente a criação de uma escola destinada a formar governantes. O senhor acha que governar se aprende na escola? Eu acho que não só se aprende na escola, como a escola de formação de governantes é capaz de pensar a transformação institucional do país. E é isso que nós procuramos modestissimamente fazer na escola de governo, que foi criada e funciona em São Paulo. A primeira turma está se formando, digamos assim, agora. O curso tem um ano, então? O curso tem um ano de duração. Mas o fundamental é entender o fato de que nós estamos no Brasil, hoje, numa situação dramática. Ou seja, nós precisamos montar um projeto para o futuro desse país. Há 12 anos que nós estamos parados ou já regredimos. Para que o telespectador tenha uma noção menos abstrata do que eu estou dizendo, o Brasil de 1992 é mais pobre do que foi o Brasil de 1980. Ou seja, o produto interno bruto do Brasil é hoje 7% inferior ao de 1980. Ora, isto significa a falta de governo. Não deste ou daquele governo, da falta de comando, da falta de rumos, da falta de pilotagem. Para que isto possa ser remediado,
é preciso que se crie, vá se criando uma geração capaz de governar, que tenha um conhecimento geral de noções. Só uma observação, professor. Não é o que a Escola Superior de Guerra pretendia fazer? Criar uma elite pensante e governante para o país? Sim, sem dúvida, mas com uma ideologia, né? Ou seja, já de início já se apontava para um resultado. Era preciso formar gente capaz de conter a rebelião comunista no mundo inteiro e, evidentemente, colocar os militares... E não foi também o que o ISEB tentou fazer na década de 50? No lado oposto. Ou seja, era preciso formar governantes que estivessem afinados com o pensamento socialista e social-revolucionário. Professor, e nessa turma de formandos que o senhor tem agora, qual é o perfil dos que estão se formando? São ligados a que legendas? Tem que tipo de visão ideológica as pessoas que estão saindo dali? Essa é muito heterogênea, a turma, e isto é uma riqueza. A gente de vários partidos, do PMDB, um deputado estadual, eu acho que não seria uma indiscrição dizer que o deputado Edinho Araújo nos honrou com a sua participação na escola de governo. Podemos dizer então que ele é candidato a governador brevemente. Ah, bom, então está ótimo. Então ele vai tentar aplicar o método da escola de governo. A gente do PSDB, do PT, creio que gente também mais ligada ao antigo Partido Comunista, e gente do PFL, mas sobretudo... Do PDS tem alguém, não? Do PDS eu não conheço. É possível que tenha. E tudo isso é extraordinário porque recria-se na escola de governo esse ambiente de pluralismo e, sobretudo, esta capacidade de encontrarem-se soluções para o país dentro de um esquema em que ninguém é dono da verdade, mas todos têm que procurar, em primeiro lugar, enxergar a realidade. O senhor recomendaria a sua escola ao presidente Itamar Franco? Recomendaria, mas sem nenhuma esperança de que ele aceitasse. Concederia a ele uma bolsa? Todas as facilidades. Ele passaria de ano? Como é uma escola de um ano só, provavelmente esse problema não se exporia. Mas o que é preciso entender é um fato lamentável, é que esse país tem todo o seu sistema educacional voltado para a formação de especialistas, e especialistas da especialidade e da subespecialidade. Mas não há nada no país que permita dizer que alguém bem intencionado pode, em pouco tempo, se preparar para a delicadíssima tarefa de governar. E não apenas se preparar cientificamente, que seria um excesso de ambição, preparar-se de modo prático e eticamente. Professor, todas as pesquisas indicam que esse episódio do impeachment aumentou o número de brasileiros que optariam pelo parlamentarismo no plebiscito de 93. O senhor acha que... Qual a sua posição? Bom, é conhecida a sua posição a respeito dessa questão? Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito do efeito didático do parlamentarismo. Digamos como uma escola de formação política. A sua pergunta é muito interessante. Eu acho que ela nos permite abrir aí uma pequena discussão brevemente sobre um fato que vai ocorrer no dia 21 de abril do ano que vem, que é o plebiscito. Os brasileiros são chamados a decidir se querem o presidencialismo ou o parlamentarismo. Eu diria, em primeiro lugar, que esta é uma falsa alternativa. Porque o que está em jogo não é aquilo que mais conta hoje, aquilo de que nós temos maior carência, que é a organização de políticas a longo prazo. O desenvolvimento nacional não se faz com políticas do dia a dia, não se faz conversando, como dizia o deputado Ulisses Guimarães, de saudosa memória, aliás. O desenvolvimento nacional implica a organização de políticas de longo prazo e que abarcam todos os setores do Brasil. Ora, o parlamentarismo e o presidencialismo são fórmulas antigas já do século XVIII que visam a responder a um problema meramente administrativo e de política administrativa. E não respondem a esse grave problema que é o de se estabelecer uma política coerente a longo prazo
que nos permita vencer a inflação, voltar a crescer e, no bojo desse crescimento, estabelecer uma maior igualdade social. Isto é, evidentemente, excluído no plebiscito. Mas, sobretudo, o plebiscito é um engano, porque nós somos convidados a optar entre o incerto e o desconhecido. Ou seja, que tipo de parlamentarismo é este? É igual ao modelo francês? É igual ao modelo britânico ou igual ao modelo italiano? Apenas para que o telespectador saiba, na Itália já houve, em 45 anos de Constituição, depois da guerra, 56 governos. Ou seja, dizer que a estabilidade governamental com esse tipo de parlamentarismo é um insulto à inteligência humana. Na Inglaterra, todos os mecanismos do sistema parlamentar, que são tão louvados como a responsabilidade dos ministros que caem quando há moção de censura, a responsabilidade do parlamento que é dissolvido pelo presidente ou pelo chefe de Estado quando ele acha que o parlamento está contra a opinião pública, esses mecanismos não funcionam há dezenas de anos e que não se derruba um primeiro-ministro ou um gabinete na Inglaterra. A senhora Thatcher caiu não por um voto no parlamento, mas por um voto no seu partido, quer dizer, o partido que assumiu uma direção incontestada e incontrolada da vida pública. Então, vejam, o que é preciso para resolver esse problema da governabilidade são duas coisas necessárias tanto ao sistema presidencial quanto ao sistema parlamentar. É rever a lei eleitoral e rever a lei dos partidos políticos. Se o presidencialismo brasileiro contasse com uma lei eleitoral que não fosse a falsificação da vontade popular, se ele contasse com uma lei partidária que não produzisse esse enxame de grupelhos e agrupamentos com a denominação de partido político no Congresso Nacional, ele funcionaria razoavelmente bem, como funciona o presidencialismo norte-americano. Mesmo que o presidente não tivesse maioria no Congresso, isto é bom que aconteça e permite ao presidente governar, porque ele já sabe quais são os limites da sua ação. Mas no sistema presidencial brasileiro, nunca se sabe quem é maioria, quem é minoria e como governar. E, sobretudo, a vontade popular é falsificada. Agora, mantendo-se isso e ainda estabelecendo-se um parlamentarismo indefinido, nós caminhamos para o desconhecido. Então, doutor Comparato, como o senhor vê então esse plebiscito? O senhor, com todo o conhecimento jurídico que tem tantas indagações, como chamar então a população toda a decidir sobre o regime de governo no próximo ano, sem um debate, sem uma preparação, sem essas pré-condições? Não é meio estranho isso? O professor, só adendo ao que ele está perguntando, que vai bem ao encontro. Se o eleitor brasileiro resolver, digamos, carnavalizar o plebiscito e votar pela monarquia, como é que fica o carnaval aí? Bom, Teremos um rei. Nós não teremos um rei do carnaval, porque é preciso saber quem vai ser rei. E isto o Congresso Nacional precisa decidir. Ele precisa decidir, em primeiro lugar, que tipo de monarquia ele quer. Uma monarquia inglesa, em que o rei reina, mas não governa, ou uma monarquia espanhola, em que o rei tem poder moderador. Ele vai ter que decidir quem será a casa reinante. Será a família Leão e Bragança? Ora, há dois grupos na família que se odeiam cordialmente e certamente não irão ambos juntinhos para ocupar o trono. O trono é muito estreito para que duas pessoas se sentem nele. E ainda que se estabeleça, depois de vencidos todos esses obstáculos, o regime monárquico, não fica de pé a seguinte questão: que tipo de parlamentarismo? A não ser que, como diz o Japiaçu com muita razão, se chegue então ao total surrealismo de uma monarquia presidencialista. Aliás, segundo a boa tradição brasileira, os presidentes são monarcas eleitos com prazo determinado. Alguns deles têm o seu chalaça
como tinha Dom Pedro I, outros não. Talvez seja por isso que o atual está em vias de sair. A cédula do plebiscito já é uma complicação razoável? A concepção dessa não seria? É claro, eu acho tecnicamente que o Congresso Nacional teria que votar uma lei regulando esse plebiscito que desse todas as garantias para que a consulta popular não seja falseada. E o Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral tem pela Constituição a incumbência de regulamentar essa decisão do Parlamento. Eu já estive em contato com alguns dos ministros dessa corte, mostrando a extrema delicadeza de uma regulamentação dessa natureza. Mas, sobretudo, aí sim eu respondo a sua pergunta, perdoe todo esse... É necessário? É o seguinte... E é altamente didático. É o fato de que esse plebiscito pode ser uma ocasião pedagógica. Como é o povo que vai decidir, seria uma ocasião de se fazer um esforço concentrado de instrução e de formação do povo sobre os seus direitos e, sobretudo, os seus direitos em relação ao governo, que é sempre um delegado do povo. Então, poder-se-ia mostrar nessa dicotomia presidencialismo e parlamentarismo, que, a meu ver, é abstrata, demais, se poderia mostrar ao povo que há direitos que podem ser exercidos no presidencialismo e outros que não podem ser exercidos no parlamentarismo. Por exemplo, a questão do impeachment, voltando ao início da nossa conversa aqui. A questão do impeachment, que é o afastamento de um governante pela prática de um crime ou de uma ação deletéria, foi esvaziada no sistema parlamentar porque existe o mecanismo de derrubada do governo. Se um governo cometer crimes hediondos, ele pode ser afastado pelo parlamento e todos acham, como alguns estão agora sustentando, que o afastamento do governo já acabou a história e não há mais por que se indagar de uma eventual punição pelos crimes cometidos. Foi o que aconteceu na Inglaterra. O impeachment começou na Inglaterra. E, no entanto, ele foi esvaziado pelo estabelecimento do sistema parlamentar. Mas, por outro lado, o sistema de impeachment no nosso presidencialismo é uma complicação extraordinária que torna o presidente quase que irresponsável. E nós vimos agora, com todo o temor que se instaurou no país, quando o presidente da República nomeou um ministro encarregado de conseguir Professor, votos na Câmara nós dos estamos Deputados para não terminando o nosso tempo. O velho político Benedito Valadares dizia que toda conversa política só começa a ficar boa depois de 3 horas. Mas nosso programa só tem 1h30, de modo que eu daria a oportunidade de o senhor fazer as suas considerações finais e tem uma pergunta que talvez o senhor queira responder. Sérgio Ribeiro de Campinas. O que o senhor acha do voto não obrigatório? Rapidamente, eu sou muito favorável ao voto não obrigatório. O voto obrigatório não é didático, não é pedagógico. E, além disso, ele permite uma série de manipulações da pior espécie. Mas, terminando esse programa, eu gostaria apenas de dizer ao telespectador que nós precisamos, apesar de tudo que foi dito aqui, olhar mais adiante, não ficarmos presos aos acontecimentos de hoje e olharmos para o futuro deste país. O futuro deste país depende de um projeto nacional, de um projeto de desenvolvimento. Nós não podemos perder essa chance de fazer com que o Brasil se torne realmente um país justo, grande e próspero. E nós estamos perdendo essa chance porque ninguém pensa no futuro. A Escola de Governo está pensando nisso e nós já iniciamos contatos com empresários e com trabalhadores reunidos em sindicato para que eles entrem em acordo
a respeito de uma orientação fundamental de uma política de desenvolvimento que seria então levada ao Congresso Nacional por ocasião da revisão constitucional. Muito bem. Senão, nós chegaremos àquela triste história da Constituinte em que cada um procurava tirar um naco da Constituição e esse canibalismo deu no que deu. Professor, agradecemos a sua presença, a sua participação no Roda Viva, agradecemos também a participação dos colegas convidados, dos entrevistadores e também da plateia, os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo que estão aqui e os amigos do professor Comparato. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, dia 21, aliás, na próxima segunda-feira às 21 horas, perdão. Boa noite e uma boa semana a todos.